Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Era Napoleônica. Eu comecei com essa imagem aqui, ó. Toda vez que vocês verem um cavalo empinando, o que significa isso? Significa uma vitória, é relativo a uma vitória, tá bom? Napoleão chega ao poder com o golpe do 18 de Brumário. Lembre que durante o período revolucionário é criado um calendário revolucionário, onde os meses passam a ter as estações do ano, conforme a gente viu. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: a burguesia não era contra o poder total nas mãos do rei? Por que ela apoia a centralização do poder nas mãos de Napoleão? Bom, ela era contra o poder nas mãos do rei porque o rei defendia os interesses do clero e da nobreza. Tudo bem uma pessoa com todo o poder em suas mãos, desde que essa pessoa defenda os seus interesses. E foi isso que aconteceu. Mas Napoleão, ele não defende apenas os interesses da burguesia. A sua longa permanência no poder é porque ele agrada a todos. Ele agrada a burguesia, mantendo as conquistas liberais, mas ele também agrada aos trabalhadores pobres, aos camponeses. Como que ele agrada os trabalhadores pobres? Ele vai conter a inflação, vai estabilizar a economia, vai criar empregos. Os camponeses, as terras tomadas durante o processo revolucionário pelos camponeses, ele faz com que os camponeses continuem com elas. E mais ainda, ele consegue o apoio até de elementos do clero, da nobreza. Ele concede anistia aos emigrados, lembram que eram aquelas pessoas que fugiram da França durante o período revolucionário? Não apenas concede anistia, como muitas dessas pessoas passam a ocupar cargos importantes dentro do Estado, agora durante o seu governo. Falando em Revolução Francesa, a gente tem que lembrar de duas coisas. Ela coloca a burguesia no poder e ela acaba com o antigo regime. E falou em Era Napoleônica, o que a gente tem que lembrar? Que aquelas conquistas obtidas pela burguesia, elas são consolidadas agora durante o governo de Napoleão. E mais do que isso, Napoleão ele vai conquistar grande parte da Europa, ele invade o Egito. E aí o que acontece principalmente na Europa? Ele leva as transformações revolucionárias para os territórios conquistados. Então, durante o governo de Napoleão, ocorre o fim do antigo regime na Europa, o que gera o temor desses países europeus que tentam se unir para destruir agora o governo de Napoleão. Podemos dividir o governo de Napoleão em três momentos: o consulado, o império e o governo dos 100 dias. A fase do consulado vai de 1799 a 1804, tá? No entanto, a gente pode dividir esse momento em dois também. Consulado Trino, onde Napoleão é nomeado primeiro cônsul, que vai se estender até 1801, onde em 1801 ele pergunta ao povo, através de um plebiscito, se o povo deseja transformar o consulado Trino em uno. O povo diz sim, e ele torna-se cônsul único e vitalício da França a partir dessa data, 1801. O que caracteriza o consulado? Eu coloquei aqui, ó, um momento de paz e estabilidade econômica. Paz por que paz? Paz porque Napoleão, ele estabelece a paz com os países europeus, vai assinando acordos de paz, então, com a Inglaterra, com a Áustria, com a Prússia. Ele também estabelece a paz com a Igreja, através da chamada Concordata de 1801, com o Papa Pio VII. O que é isso, essa concordata? É um acordo, nada mais é do que um acordo. Vocês lembram que, durante a convenção, um dos motivos de criar o calendário revolucionário foi acabar com o domingo. Por quê? Sem o domingo, as pessoas não teriam que ir à missa. Não indo à missa, não sofreriam as interferências da igreja no seu cotidiano. Então, houve um rompimento com a igreja. Membros do clero foram presos, foram expulsos, exilados. Agora, essas pessoas podem voltar. E mais do que isso, o catolicismo volta a ser a religião oficial da França, o que vai ao encontro dos interesses papais. No entanto, Napoleão não se sujeita à igreja, vamos deixar bem claro isso. Nesse acordo, ele ganha o direito de nomear os bispos, os cardeais franceses,
É claro que o Papa ele precisa ratificar essa nomeação, mas mais do que isso, ele também faz o seguinte: quem é que vai pagar os salários desses membros do clero? O Estado. Dessa maneira, olhem só, o Papa ele perde um poder, né, perante esses membros do clero da França. Por quê? Se eu recebo o salário do Estado, ou seja, do governo de Napoleão, quem é meu patrão? É Napoleão e não o Papa. Olha o que isso implica, essa questão do clero ser pago agora pelo Estado francês. Outro ponto importante, lembram das terras confiscadas durante o período revolucionário? Elas não são devolvidas ao Papa. Então, Napoleão estabelece a paz com a igreja, mas em nenhum momento se subordina a ela, tá? Parece que isso agora fugindo um pouco, parece que isso é algo característico da França, tá? Deem uma estudada, uma revisada naquilo que foi conhecido como a cisma do Ocidente. Vocês lembram disso? Não lembram, né? Então faz o seguinte, procura. Depois eu comento com vocês, se vocês perguntarem. Mais do que isso, ele cria os liceus, as escolas, ele acreditava que era importante os seus soldados, né, e os funcionários públicos saber ler, escrever. Ele vai criar, vamos colocar assim, uma série de regras dentro desses liceus. Então os professores teriam que ter um determinado ensino, os alunos deveriam, né, receber determinadas informações. Só um ponto também a ser comentado aqui. Ele tira um pouco a importância da disciplina de história e filosofia, tá? Por que será? Se alguém responder para mim, né, eu fico feliz. Ao mesmo tempo que eu falei que ele estabelece esse período de paz, olha só aqui, ó, é um momento de estabilidade econômica. Vocês lembram que durante a Revolução, aliás, a própria causa da Revolução foi a fome, a queda da produção agrícola? Lembra daquele fake news atribuída a Maria Antonieta, se não tem pão que comam brioches? Durante o processo revolucionário, a inflação continuava. Tanto é que Robespierre tenta conter a inflação através de uma medida, o chamado Edito Máximo, que estabeleceu o preço máximo do produto. A inflação, então, continuava sendo um grande problema da França. E agora ele resolve isso. Como? Ele cria o Banco da França. Esse Banco da França acaba criando uma nova moeda, ao momento que surge o franco. Então, os assignats é substituído pela moeda agora nova, que é o franco. Fim dessa moeda inflacionária, que era os assignats, tá? Fim dela, apagar aqui, ó. Acabou assignats, tá? Ele também cria empregos, ele promove uma proteção à indústria nacional. O que significa isso? Olha só, quando ele promove uma proteção à indústria nacional, ele vai entrar em atrito com qual país? Inglaterra, tá? Então, aquela paz com a Inglaterra, ao adotar essas medidas, ele começa a entrar em atrito com essa Inglaterra. E esse atrito vai levar, durante a fase do Império, aos conflitos que a gente vai ver. E aqui, uma das heranças mais importantes, talvez a mais importante, tá? Herança de seu governo, vai ser o Código Civil Napoleônico, tá? Esse Código Civil Napoleônico, no mausoléu dele, que está lá em Paris, ao visitar o mausoléu dele, você vai encontrar uma estátua onde que ele está segurando na mão esquerda o Código Juris Civilis, lá do governo de Justiniano, do Império Bizantino, e na mão direita, ele está segurando o Código Civil Napoleônico. Ele fala que já no final do seu governo, ele diz o seguinte, que as pessoas esquecerão de suas vitórias, tal, mas ele vai deixar algo para a história, que é esse Código Civil Napoleônico. Esse Código Civil Napoleônico, pessoal, ele defende
os interesses da burguesia, ele é baseado naquelas ideias iluministas de liberdade, igualdade, tanto é que é básico do Código Civil de muitos países até os dias atuais. No entanto, apesar dessas conquistas, né, civis, ele mostra certo preconceito. Ele estabelece uma diferença. Vamos colocar assim, o Código Civil Napoleônico, qual que é a grande importância dele? Ele fala que todos são iguais, mas todos são iguais perante a lei. Então, o que ele estabelece? Uma igualdade econômica? Uma igualdade política? Não. O que ele estabelece? Uma igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. Essa é a grande importância do Código Civil Napoleônico. No entanto, ele tem, né, alguns pontos questionáveis. Ele estabelece uma clara diferença entre patrão e empregado. Então, se há uma disputa entre os dois, ele vai favorecer quem? Vai favorecer o patrão. É um código que marginaliza as mulheres. Só para vocês terem uma ideia, as mulheres, para ter propriedade, elas teriam que serem casadas. Então, uma mulher sem ser casada não pode ter uma propriedade em seu nome. Sendo casada, essa propriedade só pode ser dela se o marido autorizar para um documento escrito. Então, apesar de ser um avanço, ele tem certos pontos aí questionáveis. Esse quadro, ele pintado por Davi, juntamente o mesmo que pintou a morte de Marat, ele tem a Coração de Napoleão. Ele foi pintado em 1805, 1807 e tal. Mas o termo mais correto seria a Alto Coração de Napoleão. Quando o imperador francês era nomeado a esse cargo, ele ia até Amiens, onde ele ajoelhava-se perante o Papa e o Papa colocava a coroa em sua cabeça. Quando essa cena ela é descrita, o que está colocando? A subordinação do poder temporal perante o espiritual. Napoleão inverte isso. Ao invés de ele ir a Amiens, ele obriga o Papa a ir a Paris. E aí, na Catedral de Notre Dame, ele pega a coroa e coloca a coroa em sua cabeça. Então, não é o Papa, que está numa posição inferior a ele está em pé, o Papa está sentado, então ele está acima do Papa, ele se autocoroa imperador. Uma outra peculiaridade desse quadro é que é uma cena real. Davi esteve presente, aliás, esse é o Davi, ele se autorretratou aqui e retrata as pessoas que estiveram nessa cena, nesse dia, nesse momento. Esse mapa mostra um pouquinho um resumo do que seria o governo de Napoleão militarmente falando. A França, está de amarelo aí, a França até o início de seu governo. Quando ele assume o poder, ele expande o seu território, levando as conquistas revolucionárias para os territórios conquistados, conforme eu já comentei com vocês, acabando com o antigo regime na Europa. Bom, em um primeiro momento, o que está de marrom são os territórios conquistados até 1812. Então percebam que ele ocupou o que seria a região da Bélgica, da Holanda, já entrando também no norte da Alemanha, que seria hoje a Alemanha. Ele entra também na região da Itália. Todo esse território aqui era o chamado... Qual território? Deixa eu colocar. Esse aqui, ó, era o chamado, pegando também a região da Itália, era o chamado Sacro Império Romano Germânico. Então, uma consequência das invasões napoleônicas, vocês podem comentar, seria o fim do Sacro Império Romano Germânico. Esse Sacro Império Romano Germânico tinha sobre o seu domínio diversos povos. Uma das consequências disso é que esses povos agora, sem a dominação do Sacro Império Romano Germânico, começam a lutar pelo seu próprio país. Ou seja, eu tenho a eclosão de movimentos nacionalistas na Itália, na região da Alemanha, na região da Bélgica. Então, uma outra grande consequência é o crescimento das revoltas de caráter
nacionalistas aí na Europa. Bom, vou voltar. Napoleão, à medida que ele vai expandindo o seu território, ele entra em atrito com quem? Com a Inglaterra, devido a Inglaterra ser uma grande potência industrial. Ele tenta vencer a Inglaterra, mas acaba sendo derrotado na famosa Batalha de Trafalgar, vencida pelo Almirante Nelson, que infelizmente para os ingleses acabou falecendo, né, em decorrência dessa batalha. Bom, Napoleão desiste de vencer a Inglaterra. A gente fala que se Napoleão tem um poderoso exército, a Inglaterra tem uma poderosa marinha. Então Napoleão, vendo a impossibilidade de uma invasão sobre esse território inglês, o que ele, né, decide fazer? Ele decide, deixa eu trocar a cor aqui, ele decide decretar um bloqueio continental. Ou seja, ele impõe esse bloqueio continental a quem? Vamos expandir aqui, ó, tá? Ele impõe esse bloqueio continental, que agora está de amarelinho, mas o amarelo com o azul, vocês sabem que acaba virando o quê? Verde, né? Lembra aquelas aulinhas de educação artística? Cores primárias, secundárias. Bom, voltando. O que acontece é justamente isso. Ele decreta esse bloqueio continental. O grande problema, esse bloqueio acabou fracassando, e eu sempre coloco que a principal causa do fracasso não é o medo ou a fraqueza do Império Francês, porque isso não é verdade. As pessoas temiam o exército francês, e sim a incapacidade da indústria francesa em suprir os países europeus dos produtos que eram abastecidos pela Inglaterra. Os países europeus precisam dos produtos ingleses e acabam quebrando. A gente tem exemplo desses países que quebraram. Vamos colocar aqui, ó. Portugal. Lembra que Portugal quebrou o bloqueio e acabou sendo o quê? Invadido pelas tropas napoleônicas. Só que as tropas napoleônicas, para invadir Portugal, tem que atravessar qual território? Atravessar a Espanha. Vou colocar aqui, ó. Atravessar a Espanha. É feito um acordo chamado Tratado Fontainebleau, em que o rei da Espanha autoriza essa passagem, mas no meio do caminho, Napoleão ele chega à seguinte conclusão: quer saber? Eu estou aqui já na Espanha, eu vou tomar a Espanha. E aí toma também toda a Espanha, além de tomar Portugal. Consequências disso, a gente tem várias. Vamos começar aqui para a América. A primeira grande consequência para a América é que esses países, Portugal e Espanha, deixam de existir enquanto metrópoles. Então, todas as decisões que eram tomadas em Portugal, em Espanha, agora são tomadas aonde? Nas próprias colônias. As colônias ganham autonomia. E essa autonomia é fundamental para o processo de independência. No caso de Portugal, ele passa a ser governado por um general francês chamado Junot, e a Espanha, o novo governante da Espanha é o irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte. No caso da América Espanhola, as colônias ganham autonomia através das juntas governativas, e no Brasil eu tenho o início do período joanino. Aproveitando que a gente está falando das colônias americanas, existe uma colônia francesa. Qual colônia francesa é essa? É o Haiti. O que Napoleão tenta fazer? Napoleão restaura a escravidão no Haiti. Os negros aceitam voltar a ser escravos? Não, iniciam um processo de independência. Então vamos lembrar, porque isso caiu bastante nos vestibulares. O Haiti foi uma exceção. Enquanto a América, o processo de independência é liderada pelos colonos, pela elite colonial, no Haiti quem lidera esse processo de independência é os próprios negros. Bom, depois disso, o que acontece? Napoleão também, um outro país que quebra o bloqueio continental é a Rússia. Mas a gente fala daqui a pouco dela.